Olá, meninada. Então, agora dando sequência, nós vamos começar os tubos sonoros. Os tubos sonoros têm dois tipos. Tem o tubo aberto e tem o tubo fechado. Vamos começar pelo tubo aberto, certo? Então, vamos imaginar isso aqui. Um tubo aberto é como se fosse uma flauta, por exemplo. Ou seja, ela é aberta dos dois lados, nas duas extremidades é aberta. Nessa extremidade desse lado, dessa extremidade desse lado. E uma coisa que é importante para nós é sabermos qual é o comprimento L desse tubo aberto. Então vocês vão ver que neste caso ele fica parecido com as cordas sonoras que nós estudamos na aula passada. Então, primeiro, vamos ver o que vai ocorrer com uma onda sonora que vai se propagar aqui. A primeira onda que nós temos, ou seja, do primeiro harmônico, ela vai funcionar assim. Ela vai começar aberta desse lado e vai terminar aberta do outro pela própria circunstância do tubo. Idem para esse lado, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é comparar isso com uma onda inteira. Vou desenhar aqui do lado uma onda completa, certo? Para vocês entenderem bem. Então veja bem, uma onda completa é isso, não é? Ok, vamos duplicar essa onda, como se ela fosse por cima e por baixo. Isso é uma onda, então se eu meço daqui até aqui, eu tenho lambda, que seria um comprimento de onda. Ok? Bem, então vamos verificar o que isso representa do nosso tubo. Vejam bem, ele não começa aqui, olha essa extremidade, aberto, não é? E não termina aqui, olha essa extremidade aqui, aberto também. Então, na realidade, o que nós temos no primeiro harmônico é isso. Sim? Aberto os dois lados com um nó aqui no meio. Aí minha pergunta para vocês seria a seguinte. Se eu estivesse lá na sala, na frente, na louça com vocês, eu iria perguntar isso para vocês. Qual é a relação que existe entre o comprimento de onda lambda e o comprimento do tubo? Perceberam? Quer dizer, o que eu tenho daqui até aqui não é esse pedacinho. Então, na realidade, o que eu tenho aqui é a metade de um lambda. Sim? Vou voltar aqui. Estamos falando do primeiro harmônico. Se a gente entende bem o primeiro harmônico, depois os outros ficam mais fáceis, né? Então, eu iria escrever assim. O nosso L, né, está relacionado à metade de um lambda. Sim? Então tá. V igual a lambda vezes F. Certo? Se eu fosse isolar aqui o nosso lambda, ele ficaria assim. Lambda igual a 2 L's. Correto? Tudo bem? Beleza. Então, se eu vou isolar aqui a frequência, ela vai ser V sobre lambda. Correto? Como lambda vale 2 L's, então F é igual a V sobre 2 L's. Legal? Bom, que número está na frente do V? 1. N igual a 1. Ou seja, estou no meu primeiro harmônico. Eu posso escrever de forma geral, então, que V igual a N vezes V sobre 2L. Por isso que eu falei que era parecido com a corda sonora, né? Se você olhar a aula passada, a frequência do primeiro harmônico vai ser 1V sobre 2L. A frequência do segundo harmônico vai ficar 2V sobre 2L, e assim por diante. Então, vamos fazer o exemplo aqui do segundo harmônico também, né?
Vamos rabiscar aqui do lado. Isso é geral, né? Geral. Então vamos pensar assim agora. Está aqui o tubo, continua tendo comprimento L. Agora eu vou desenhar o segundo harmônico. O que acontece com o segundo harmônico? Ele vai entrar de um lado e sair do outro no mesmo local onde ele começou. E do outro lado igual, né? Correto? Então, comparem com o segundo. Nós estamos aí no segundo harmônico. Vamos tentar comparar isso como nós fizemos no anterior, no segundo harmônico. Só para comprovar essa expressão geral aqui, tá? Então, nós teríamos isso no segundo harmônico. Vou desenhar aqui. Duas ondinhas. E aí a gente vai comparar aqui. Vamos supor, eu não estou começando aqui e terminando aqui. Olha aqui, ó, um nó, dois nós. Olha aqui, ó, um nó, dois nós. Aqui no primeiro harmônico em cima, um nó. Sim? Bom, se tudo aqui tem... Deixa eu pegar outra cor, vai, para não misturar a cabeça. Se daqui até aqui tem um lambda, aqui eu tenho outro lambda. Quer dizer que aqui eu tenho, daqui até aqui, um lambda também. Certo? Conta aqui, ó, meio, 1. 1,5, 2. Certo? Se eu conto daqui até aqui, certo? 1/4 meio, 3/4 1 inteiro. Quer dizer que aqui, isso é lambda também. Portanto, nosso L agora é igual a lambda. E nós estamos aqui no N igual a 2, certo? Segundo harmônico. Ok, vamos escrever então. V igual a lambda F. F é igual a V sobre lambda. Acontece que agora os dois são iguais. Então, aqui posso colocar V sobre L. Como eu estou no meu segundo harmônico, aqui não é 1 sobre 1. Vou escrever 1 sobre 1. Isso não é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 2? Então, vamos voltar na equação geral. F2 é igual a NV sobre 2L. Se o nosso N vale 2, 2V sobre 2L. Certo? Quer dizer, então, que nessa equação geral vale para tudo. Quer ir para outro harmônico? Terceiro, quarto, quinto? É só substituir aqui no lugar do N pelo número do harmônico que nós estamos trabalhando. Certo? Então, esse é o tubo aberto. Agora, na sequência, num outro vídeo, eu vou fazer a mesma coisa para o tubo fechado. E aí depois eu passo a atividade para vocês, alguns exercícios para vocês resolverem. Tá bom?